Presta bastante atenção na mensagem. É uma mensagem que aprendi muito com ela. E não tem jeito, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, irmãos. O tempo todo ela está se renovando, o tempo todo ela está falando conosco de modos e de formas diferentes. Por isso, peço muita atenção nesse momento para que nós possamos dividir com a igreja o legado que Deus compartilhou, a revelação deles. Amém? 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 1 ao número 7. Diz assim o texto: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, jezreelita. Amém? Presta atenção, pegando a letra mesmo. A historinha ela é bem simples. A história de um homem que tinha uma herdade. O que é uma herdade? É uma herança que veio de pai para filho, mas que Acabe cresceu os olhos na herança dele. E ele quis, de alguma maneira, tomar posse daquela herança. Mas este homem que era o dono desta herdade, o dono desta herança, ele não quis fazer negócio. Ele não quis vender a sua vinha. Ele não quis vender a tua herança. Logo, o que era então essa vinha? Essa vinha era uma propriedade que Nabote havia herdado dos seus pais. Mas os seus pais, como é que eles tomaram posse dessa propriedade? Como é que eles tomaram posse desse pedaço de terra? Para a gente entender a origem desse pedaço de terra, nós temos que voltar lá nos tempos de Josué. Quando Josué tomou posse, Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas, da terra prometida, ali Deus pediu para que a terra prometida fosse dividida entre as 12 tribos de Israel. E cada um dos integrantes de cada uma das tribos, eles iriam ter direito a um pedaço de terra.
Pedaço esse direcionado e conduzido todo o processo de distribuição segundo as ordenanças divinas. Logo, quando eu olho para esse pedaço de terra, eu vejo uma terra cujo qual Deus conduziu um povo para tomar posse. Uma terra cujo qual Deus pelejou em favor de um povo para destituir todos os gigantes que ali se encontravam. Uma terra cuja qual Deus escolheu e entregou na mão do povo de Israel. Então, quando eu olho a origem dessa propriedade, eu entendo que essa propriedade ela é uma herdade, porque ela é uma herança. E a palavra herdade significa herança, cuja qual quem deu na mão desta pessoa, cuja qual quem foi o protagonista, foi quem pelejou, quem lutou, foi o nosso Senhor Todo-Poderoso. Logo, essa propriedade era uma propriedade que não tinha apenas um valor sentimental familiar, mas era algo que tinha muito valor, porque quem fez com que essa herdade chegasse até as mãos de Nabote foi o nosso Senhor. É algo que veio de Deus. Tá, pastor, mas o que você quer instruir acerca disso? Acho que a primeira pergunta que nós temos que saber é: qual é a nossa herdade? Porque todos nós temos uma herdade que herdamos dos nossos pais terrenos, mas que vem do nosso Deus. Olha o que diz essa parábola, esse texto, que está em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 16 ao 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem, a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A nossa herdade, que vem de pai para filho, mas que quem mandou, pelejou e nos deu é a nossa alma. Nada nessa vida é nosso. O nosso corpo do pó veio para o pó, vai voltar. Os nossos bens que temos na terra, a Bíblia diz que a traça e a ferrugem corroerá. Mas a nossa alma, que é uma herança, porque nós só tivemos alma porque os nossos pais se coabitaram, mas que quem deu ela para nós foi o nosso Deus, a nossa alma. A primeira pergunta que o Senhor fez nessa parábola é: esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Quando eu olho para a herdade de Nabote, olha o que diz o versículo de número 2. Diz assim: que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Logo, na minha alma, eu posso edificar uma vinha, ou eu posso edificar uma horta.
o que é que eu tenho preparado? É uma vinha ou é uma horta? A segunda pergunta que o Senhor fez naquela parábola foi: e para quem será aquela herdade? A minha alma. Quando eu vou para a história novamente da vinha de Nabote, o dono da minha herdade pode ser o Senhor? Ou o dono da minha herdade pode ser Acabe? Logo, quando Deus olha para nós e fala: louco, o que tens preparado para mim? A primeira pergunta que eu tenho que ter nessa hora, o que eu tenho que ter nas minhas mãos é uma vinha. Porque se eu tiver uma horta, o rei da minha vida nunca foi o nosso Senhor. Olha o que a lei de Deus dizia em Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 14, diz assim: não mudes o limite do teu próximo, que estabelecer os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor Deus para o possuires. Tinha uma lei que dizia que nós não deveríamos negociar a herança que Deus nos deu. Tinha uma lei que nós não deveríamos desfazer da herança que Deus nos deu. Deus me deu uma alma. Deus deu uma alma para cada um que tem aqui dentro. Junto com essa alma, o que é que nós temos edificado? Uma vinha ou uma horta? Quem tem regido a nossa vida é o nosso Senhor ou é o rei Acabe, que tem governado, que tem estabelecido coisas sobre a nossa vida? A pergunta agora é: pastor, como é que eu sei se eu edifiquei ou estou edificando uma vinha? Ou como é que eu sei se eu estou edificando uma horta? Acabe, ele tinha uma esposa que se chamava Jezabel. Toda vez que nós edificamos uma horta, nós fazemos aliança com Jezabel, porque está escrito no versículo 5 do texto que nós lemos, diz assim: porém vindo a ele Jezabel, sua mulher. Mas o que tem por detrás de Jezabel que é tão crítico, que ao invés de nós edificarmos uma vinha, ao invés de nós prepararmos uma vinha para o Senhor, nós passamos a preparar uma horta? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 23, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Quem tolera Jezabel está edificando uma horta e não está edificando uma vinha, porque agora tornou-se como um rei, como Acabe. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, logo ela é uma falsa profeta, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quando eu edifico uma horta, eu começo a tolerar Jezabel. Junto com ela vem ensinamentos errados da palavra de Deus. Junto com ela vem o espírito do engano. E ao invés de nós edificarmos a vinha,
nós passamos a edificar uma horta. Cuidado, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos surgiriam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos, e se possível até os escolhidos. E quando nós edificamos uma horta, irmãos, nós começamos a nos prostituir, nós viramos uma meretriz. Prostituir como, pastor? Distorcendo a verdade de Deus. Quando nós edificamos uma horta, nós passamos a comer do sacrifício da idolatria. Quer ver um exemplo de um sacrifício de idolatria? Que todo mundo come? Então, bebe a garrafa d'água que você vai ser curado. Presta atenção, como culto a Deus, a água foi feita para a gente se banhar, e não para beber. Batismo, banho, mergulha na água, o tempo todo Deus fica, mergulha. Mas como bebida, culto a Deus, o Senhor instituiu o suco de uva, que é o sangue do Cordeiro. E olha a diferença. Bebe a água que você vai ser curada. Que mudança de conduta tem nisso? Nenhuma, irmãos. Mas para descer a água do batismo, aí tem que mudar a conduta. Porque eu morrer a velha criatura e nascer a nova criatura. Para ingerir o suco de uva é necessário mudança de cultura. Porque a Bíblia diz que quem bebe e come do meu sangue indignamente, come para a sua própria condenação. Nisso a idolatria não fica no homem, porque agora o homem tem que ser regido por Deus, ele tem que matar a velha criatura, e ele tem que se arrepender dos seus pecados. Mas aí eu uso essas coisas como sacrifícios idolátricos, e chovendo sinal para tudo, e a Bíblia diz que no fim dos tempos surgiriam muitos falsos profetas, fazendo muitos sinais e maravilhas, irmãos. Cuidado. Quanto sacrifício de idolatria. E pode olhar para dentro daquele lugar. Estão tudo edificando horta, e não estão edificando uma vinha. Continuando o texto de Apocalipse, olha o que o Senhor diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Em outras palavras, não se lavou no sangue do Cordeiro. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Cuidado para não se relacionar, porque o que sobrevém à nossa vida é tribulação. O que sobrevém à nossa vida são dores, irmãos. Todas as vezes que nós edificamos uma horta ao invés de edificar uma vinha. Aí ele diz: e ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha o que Deus sonda: rins. Qual que é o propósito de um rim no corpo, irmãos? É filtrar. É inevitável que Jezabel venha aos nossos ouvidos ensinar. Mas a gente tem que ter um rim, o quê? Saudável. Não pode descer no nosso coração, tem que ter filtro. A gente não pode receber, a gente não pode tolerar ensinamentos errados, conhecimentos errados. Porque quando nós fazemos isso, a nossa alma, que é o nosso entendimento, é moldado segundo o espírito de Jezabel e não segundo o espírito de Deus. A pergunta é: o que é que nós temos edificado? A primeira coisa que Acabe fez, que ele queria fazer, era transformar a vinha, a bote, sabe no que, irmãos? Numa horta. E o que isso simboliza? Olha o que está escrito em João capítulo 15, versículo de número 1 ao número 6.
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhe, lançam no fogo e ardem. A primeira conduta de Jezabel, irmãos, é pegar a videira, porque nós sabemos que uma vinha é uma plantação do quê? De videiras. É pegar a videira e lançar fora. Isso vai levar a gente a perder a presença de Deus, a presença de Jesus. Quando esse espírito de Jezabel entra na nossa vida, uma vez que nós já não estamos mais na videira, a gente já não produz mais nada para o reino, porque sem Deus nada podemos fazer. Quando Acabe chega junto com Jezabel, o pai deixa de ser o lavrador da terra. Já não é mais ele que conduz o processo, porque a idolatria entra, e aí nós já não fazemos mais a vontade do lavrador, mas passamos a fazer as nossas vontades. É triste, irmãos, porque quando a videira vai embora, a Bíblia diz que a videira é Jesus, e Jesus, ele é o verbo de Deus. Quando a vinha se torna uma horta, aquela vida ela já não tem mais palavra, ou o que ela tem, irmãos, está totalmente distorcido, já não tem mais comunhão com Cristo. E o pior de tudo, porque do fruto da videira vem o mosto, o suco de uva, que é o vinho novo, e esse é o sangue da nova aliança. Logo aquela vida, ela já não se reme mais no sangue do Cordeiro, ela já não se lava mais no sangue, porque a videira já não faz mais parte da vida dela. A palavra já não é o fundamento. Por isso que o Senhor chega na verdade, na parábola, e diz: o que és que tem preparado para mim? Uma vinha ou uma horta? E para quem és? É para Deus? Ou para Acabe? O que estava acontecendo na vida de Nabote era apenas uma condição micro daquilo que acontecia no macro naquele tempo em que Acabe governava. Porque nós sabemos que nesse período de Acabe existia um profeta, e ele se chamava por Elias, e ele guerreou contra os profetas de Jezabel, que eram os profetas de Baal e profetas de Azera, 400 mais 450, 850, assim como nos tempos de hoje, onde a maioria é tudo falso, porque surgiriam muitos falsos profetas, como aconteceu nos tempos de Elias. E essa batalha, irmãos, ela aconteceu, sabe aonde? Em cima de um monte, cujo nome dele era Carmelo. E sabe o que significa Carmelo? Vinha de Deus. Logo, todos nós enfrentamos uma batalha para ver quem será o dono da nossa vinha. Assim como Elias enfrentou uma batalha com os falsos profetas em cima do Monte Carmelo. Defenda a tua vinha, como Elias defendeu naqueles tempos. Não toleras, porque depois de tudo que aconteceu diante de todo mundo,
Elias mandou o povo passar a mão na espada e matar todos os falsos profetas ao fio da espada, porque ele não tolerava ensinamentos e comportamentos errados. Quando nós deixamos Acabe governar a nossa vida, irmãos, os profetas de Deus, aqueles que realmente falam a verdade como Elias, eles se tornam os perturbadores de Israel. Quer ver? 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 diz: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Quem edifica uma horta ao invés de uma vinha, fica perturbado com os verdadeiros profetas de Deus. Porque essa conduta de ser um perturbador, isso é conduta de quem pratica anátema. Olha o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo de número 7. E os filhos de Carmem foram a Car, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Olha a inversão de valores. Elias passa a ser o ruim, ao invés de ser o bom. E os falsos profetas passam a ser bons, ao invés de serem ruins. A perturbação só vem dentro de uma casa quando nós praticamos anátema. E anátema é a distorção da verdade de Deus, oriunda dos ensinamentos de Jezabel e dos falsos profetas. Quem edifica a horta, inverte valores. Quem edifica hortas que tem Acabe como rei, irmãos, começa a cochear em dois pensamentos. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Por que dois pensamentos? Presta atenção nisso. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque é morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da tua boca. Essa palavra foi dada para uma igreja que estava em Laodiceia. Em Laodiceia chegava um rio que tinham duas nascentes. Uma das nascentes vinha de uma cidade chamada Hierópolis, era um rio quente, as águas eram quentes. A outra nascente, irmãos, vinha de uma outra cidade que chamava Colossos, aonde a água era fria. Quando a água fria juntava com a água quente, tornava-se morna. Assim são os dois pensamentos. Porque a Bíblia diz: seja o nosso proceder sim, sim, não. Um dos pensamentos é quente, mas o outro pensamento é frio, e nisso nós nos tornamos mornos. Ninguém se posiciona. Por quê? Porque não tem rim, porque não bloqueia a fonte fria, deixa entrar no ouvido aquilo que é quente e aquilo que também é frio. Aí fica cocheando em dois pensamentos e não se posiciona. Logo, Acabe e Jezabel, quando entra na vida de uma pessoa, vem para fazê-la morna espiritualmente. E quando ela é morna espiritualmente, Deus vomita, porque passamos a partir desse momento a cochear em dois pensamentos. Terceiro, o altar edificado torna-se uma bagunça. Lembra dos profetas de Baal e de Azera? Edificaram um altar e ficavam apresentando sacrifícios, irmãos, e Deus recebia os sacrifícios deles, porque o altar estava uma bagunça, estava tudo fora das escrituras sagradas. E olha o que Elias fez, porque Elias foi lá e
reconstruiu o altar. E quando ele reconstruiu o altar, ele orou, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, e que, olha aqui, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Uma horta não faz conforme a palavra de Deus, mas faz conforme o engano de Jezabel. Uma vinha tem a videira dentro dela e presente nela, e a videira é Jesus e ele é o verbo, logo ela faz tudo conforme a palavra de Deus. Quando nós procedemos dessa maneira, irmãos, edificamos uma horta ao invés de uma vinha. As janelas dos céus não se abrem mais para nós, porque durante 3 anos e meio, a Bíblia vai narrar naqueles tempos que não caiu uma gota do céu, porque quem reinava e governava aquela terra não era o Senhor, mas era Acabe e Jezá. Assim que Elias restabeleceu o altar, irmãos, a Bíblia diz que ele sacrificou naquele altar 12 cântaros de água. Quando ele orou, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. O fogo lambeu aquela água, logo aquela água ela evaporou. Uma vez que a água evaporou, a Bíblia diz que depois disso daí, aconteceu todos os feitos, ele foi orar no monte. Aí ele passou a ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um, por quê? Oriundo do sacrifício daquela água que ele colocou no altar. Porque nós sabemos que o processo de uma chuva, ela é oriunda também da evaporação da água. Ele semeou num altar correto uma porção de água que era do tamanho da nuvem de uma mão de um homem, a nuvem do tamanho da mão de um homem. E a chuva que sobreveio àquela terra foi tão grande em virtude dele ter reparado o altar e feito o que ele fez, que ele teve que dizer para Acabe ir correndo, e ele ainda acabou passando na frente, de tão grande era a chuva para ele se cobrir dentro de outro lugar. Por isso, irmãos, a palavra de Deus hoje para as nossas vidas é: se ele pedir a nossa alma, o que é que a gente tem preparado para ele? E para quem é? E aí eu finalizo aqui: não venda a tua herdade. Acabe usou de dois artifícios para tentar tomar posse da vinha de Nabote. Primeiro, ele ofereceu uma outra propriedade que aos olhos parecia melhor. Segundo, ele ofereceu dinheiro. Em ambas as condutas tinha um ato de troca. Troca tem o mesmo significado que comércio. Lembra da marca da besta? Vem da compra e da venda a tua herdade. Não troca a herdade por nada. Por mais que traga brilho diante dos nossos olhos aquilo que está sendo oferecido, por mais que pareça ser melhor aos nossos olhos, não troquemos a nossa herdade por nada, e não a vendamos por dinheiro nenhum nessa terra de vivência, porque um dia, irmãos, pedirão a nossa alma, mais cedo ou mais tarde, pedirão a minha e pedirão a sua. E que se nós chegarmos diante de Deus com uma vinha, que é uma edificação, que dá frutos para o Senhor Jesus, que tem o Pai como lavrador, e tudo fundamentado nas Escrituras Sagradas,
nós vamos ouvir: vinde, bendito do meu Pai. Mas se não, irmãos, Ele vai olhar para nós e vai falar: louco, ajuntaste tesouros na terra para obter descanso até para o teu vosso corpo, mas as mãos estarão vazias ou cheias de frutos oriundos de uma horta, mas nada do fruto que Cristo realmente espera de nós. O legado da mensagem de hoje é: o que é que nós temos edificado para o Senhor, feitos com a nossa herdade, e para quem é? Que façamos tudo para a glória de Deus. Deus, Ele é recompensador, irmãos. Quando Ele diz assim: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A única coisa que nós temos nessa vida é a nossa alma, mais nada. A única coisa que Deus nos deu, irmãos, é a nossa alma, porque quando morrermos, o corpo volta para o pó, o espírito vai para o Pai, e a única coisa que nós levamos é a nossa alma. E quando Ele pedir a nossa alma, nós possamos ser como Nabote, porque depois Jezabel tentou tomar a vinha dele com força e violência, levantando falsos testemunhos, e ele defendeu a alma dele, ou seja, a herdade dele, com tudo que ele podia dar, com a vida dele. Se custar a nossa vida, não vendamos e não trocamos, por mais bonito que seja. A troca daquela herdade por uma outra propriedade, ou a venda, aquilo faria com que a propriedade de Nabote ficasse na mão de Jezabel e nunca mais voltasse nas mãos dele, porque agora ele já não era mais senhor daquilo. Assim, irmãos, é quando o engano entra com nós, porque a gente nunca pede perdão, a nossa alma vai e não volta, diferente quando a verdade está aqui. Porque dentro de uma vinha pode ter muitos galhos secos, mas o Senhor limpa para dar mais frutos, quando a verdade está na mente. E aqui eu finalizo. A última mensagem foi do bocado de pão. Judas trocou a vinha dele por 30 moedas de prata e não teve mais volta, porque a iniquidade havia entrado na tua mente. Edifica uma vinha e não cede por nada, não faça dela uma horta, no nome de Jesus. Amém, irmãos?